Nós ficamos de estudar hoje sobre o significado dos símbolos, né? A gente chama de tipologia. Então a gente vai pegar alguns principais símbolos, não todos, porque são diversos, mas nós vamos pegar os principais para que a gente possa estudar. Pode vir, minha amada, seja bem-vinda. Paz. Fique à vontade. Fora, estacionando. Então que bom, estão vindo aí. Então quando eles vão chegando, a gente já vai aproveitando aqui o início, né? Amados, eu já quero começar inclusive com a postagem que eu coloquei no grupo. Ela e outras mais a gente vai tratando aqui, porque a gente percebe que existe muita incompreensão, muito equívoco. Isso, meu irmão, aí ficou melhor, até se não sei. Não, pra mim tá ótimo, não sei, pra vocês vai ficar. Se os irmãos quiserem. Já deu pra mudar o ar. Mas ele não fica assim mais tranquilo? Vocês que sabem aí. Não, né? É assim, ou é rápido ou nada, não tem uma regulagem assim, amena? Esse aí pode pôr até aí, tá ótimo. Caso fique aí insuportável, vocês falam, né? Obrigado, viu, pastor? Coisa boa. Tá ótimo. Bom, agora fica melhor, né? E, inclusive, eu não estou podendo falar muito alto. A gente vai estudar então sobre esses tipos. Eu vou pegar um texto também que inclusive traz um símbolo, né? E aí a gente vai, a partir desse texto, também estudar qual o significado desse símbolo e então assim por diante. Então eu coloquei lá no grupo a palavra Shekinah, que é muito falada nas igrejas. Inclusive tem uma música, né? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Vocês já ouviram? Já. Né? É isso, exato. E aí, amados, essa palavra, como outras mais aí, tá? À medida do que vai passando aqui, a gente vai pegando outras mais. Só para a gente explicar então, tem um site muito interessante que é Cantando as Escrituras. Cantando as Escrituras. Então vocês acessem lá, se me lembrarem eu coloco o link no grupo, tá? Cantando as Escrituras. É um site onde de fato faz essa avaliação crítica das músicas. Que infelizmente, irmãos, no nosso meio, as músicas, elas são tidas quase como uma verdade. Aquilo que é cantado é quase que uma mensagem recebida como sendo doutrina, e não é, né? Então, doutrina para nós é Bíblia. Então, música, as declarações que fazem nas músicas nem sempre têm respaldo bíblico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E, infelizmente, a gente tem um perfil de muitos cantores que eles não estudam Bíblia, né? Que na verdade é um reflexo da cristandade no nosso país, ou seja, essas pessoas que desprezam o ensino bíblico, e aí a gente vê tantos equívocos, tantas bobagens e tantas coisas que não tem nada a ver com a doutrina bíblica, consequentemente com a verdade de Deus, consequentemente com a vida ruim espiritualmente falando, uma vida inadequada, maus exemplos, ou seja, é tudo isso que a gente vê aí, né? Que está na praça. Então, amados, a palavra Shekinah é uma palavra hebraica. Ela é de uma origem hebraica. Mas ela não se encontra na Bíblia Sagrada. Tá certo? No caso do Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, né? Essa palavra não existe no texto bíblico, tá bom? É uma palavra de fato da língua hebraica? Mas ela não se encontra. O que significa essa palavra? Porque a gente também, além da palavra não existir no texto bíblico, ainda dá um significado totalmente equivocado dela, né? Então diz lá que Shekinah, a pronúncia não é nem Shekinah, é Sherinah. Então Sherinah dá um sentido de a glória de Deus, né? E não tem nada a ver. Então, primeiro, não existe no texto bíblico. Segundo, o significado não é esse da glória de Deus, tá certo? Terceiro, é uma palavra usada pelos rabinos místicos do judaísmo, ou seja, os rabinos cabalistas. A cabala é uma numerologia judaica, ou seja, é uma ramificação do judaísmo, é uma seita judaica, tá certo? Então olha como vai piorando tudo, vai se afastando da Bíblia, né? Então a cabala, que é essa numerologia judaica, os escritos então desses rabinos cabalistas, eles usam então a palavra Sherinah para designar a habitação de Deus, morada de Deus. Então esse é o significado, morada de Deus, tá certo? Ou habitação de Deus. Veja como na pronúncia não faz sentido a música, eu estou pegando.
derrama a tua morada sobre nós, derrama a tua habitação sobre nós, se for no pé da letra. Se nós somos morada de Deus, a Bíblia diz que nós somos habitação de Deus, não é isso? Não é bíblico? 1 Coríntios capítulo 3, versos 8, capítulo 6, versos 8, está escrito isso aí. Nós somos habitação de Deus, templo de Deus. Acho que é 6 e 20, 3 e 18, alguma coisa assim, de 1 Coríntios, os dois textos. Então ficaria sem sentido. Se nós somos morada de Deus, como nós pedimos para Deus derramar a sua morada na sua morada? Isso é uma redundância. Percebe como não faz sentido nenhum, amados? Né? Por que fizeram isso? É simples, falta de instrução, falta de pesquisa, que é o perfil de muitas pessoas que pregam, que ensinam, que cantam também. Então só fica um alerta aí, que é sem procedência bíblica, sem coerência, na verdade, até mesmo da construção da ideia do pedido para Deus derramar a sua habitação sobre nós, se somos nós a sua habitação de Deus. Então fica um negócio sem sentido, sem pé nem cabeça, antibíblico. Não precisa falar mais nada, né, irmão? Então tudo bem. Alguma pergunta, alguma questão? Não? Tranquilo? Achei que até o minuto anterior, né, seria aquela fumaça que se manifestou no cume do monte, ou de repente se manifestava no templo, no tabernáculo, na verdade. Era isso que era tido como Shekinah, né? Não, a palavra não, pastor. Essa palavra Shekinah não, a glória de Deus, a palavra glória, né, ou essa fumaça que designava a presença de Deus visível, é Ikavod. Ikavod, ou Kavod, né? Kavod. Então Kavod seria essa glória. A palavra para o hebraico e no texto bíblico é Kavod. Não existe a palavra Shekinah no texto bíblico, não existe. Então não tem como a gente atribuir essa palavra ao texto bíblico ou ao significado da glória de Deus. A própria palavra ela existe, está lá na língua hebraica, mas você pega o significado, não tem como a gente dar esse significado para ela, né? Senão seria uma incoerência muito grande. Então aquela fumaça, ela era chamada muitas vezes, denominada a glória de Deus, o hebraico está lá, Kavod. Então é a glória de Deus, Kavod, não é? Isso no hebraico. Então, amados, a gente percebe não só esse equívoco, mas a gente precisa agora pegar alguns textos bíblicos, ou eu vou pegar aqui um texto bíblico, em Mateus, vou pegar com vocês em Mateus. Nós vamos interpretar então a passagem do Evangelho, né? O que nós aprendemos quando a gente vai interpretar um texto do Evangelho, amados? Alguém pode me falar? Acho que foi a aula passada. Se existe a mesma passagem em outro evangelho, a gente precisa então lendo para que a gente colha todas as informações, é isso, irmão? Ótimo, obrigado. Então vamos lá, capítulo de número 3 de Mateus, né? Isso, Mateus 3. Nós vamos pegar, então, Mateus capítulo 3, a partir do verso 10. Nós vamos pegar Marcos capítulo de número 1, Lucas capítulo de número 3, inclusive também eu vou pegar lá o texto de Atos também, mas vamos só nesses três, que são os evangelhos, e aí a gente colhe as informações para a gente corrigir um outro equívoco, né, que há. Então eu estou fazendo tudo isso de fato, de propósito, porque eu sei o que é falado nas igrejas, eu sei o que é equivocadamente expressado, é por isso que eu estou fazendo de propósito isso, porque eu sei que isso vocês ouvem. Estou falando vocês dessa igreja, eu estou falando no geral, tá certo, irmão? Faz 20 anos que eu tramito aí no meio de várias denominações, igreja, pregando, palestrando, frequentando, cultuando e etc. Então eu sei muito bem o que é falado. Eu procuro construir as aulas segundo a realidade de vocês, né? E não uma teoria que não tem sentido. É por isso que a gente está fazendo toda essa construção nas ideias, porque eu sei que é isso que tem sido despejado muitas vezes em muitas igrejas, tá? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 3, verso 10. Alguém pode ler até o 12? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo do seu celeiro e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Isso. Marcos capítulo de número 1, mas deixem aí o texto de Mateus guardado, tá? Porque nós vamos ler, depois a gente vai voltar e fazer a comparação. Marcos capítulo de número 1, versos de número 7 e 8. Achando, quem achou, leia, para a gente ganhar tempo. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, de abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Isso. Eu, até qual? 7 e 8. 7 e 8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batiza com o Espírito Santo. Isso. Lucas. Vamos para o texto de Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 16 até o 17. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Desculpa, não acabou não? Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos de número 16. Atos 11 e 16. E lembrai-vos do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso, obrigado. Amados, eu peguei 4 textos, e de propósito, porque 2 falam da mesma coisa e 2 de outra mesma coisa. Vamos lá voltar então em Mateus capítulo de número 3. Existe no nosso meio uma ideia muito errada, que esse texto, o símbolo aqui, fogo, ele representa a ação do Espírito Santo. É isso que vocês ouvem? Só para eu saber, sim ou não, amados? Ou seja, que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa, a pessoa que foi revestida do Espírito Santo de poder. Não é esse o significado que vocês ouvem? É isso mesmo? Tá bom. Esse texto aqui, o símbolo de fogo, não diz respeito ao Espírito Santo. Preste atenção. Eu não estou dizendo que em outras passagens da Bíblia o símbolo fogo não se refere ao Espírito Santo. Eu estou dizendo que nesta passagem não se refere ao Espírito Santo. Claro isso, entendido, irmão? Então, por exemplo, eu disse para vocês em outra ocasião, até fora da aula, que não era o caso, é hoje que a gente vai estudar sobre os símbolos, que a pomba, ela é símbolo do Espírito Santo, não é? Só que em todo lugar da Bíblia? Não. Eu acho que eu dei o texto para vocês de Oséias 7, 11, foi? Que lá a pomba aparece com outro significado. Então olha só, é isso que a gente precisa prestar atenção nos símbolos. Então o símbolo tem um significado aqui nesse texto? Tá, a gente descobriu aqui, tudo bem. É coerente com esse texto aqui, o símbolo representa isso? Sim. Mas quer dizer que em toda a Bíblia, quando aparecer essa figura pomba, fogo, vento, quer dizer a mesma coisa? Não. Cada texto a gente vai ter que saber se de fato aquele símbolo representa aquilo que está em outras passagens também. Tranquilo isso também, amados?
Então assim, fogo representa a ação do Espírito Santo em Atos capítulo 2? Sim. Lembra de Atos capítulo 2? Pentecostal não pode deixar de decorar esse trem. Capítulo 2, verso 1 ao 4. No dia de Pentecoste, de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistos pousar sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Então olha só, aqui é uma ação do Espírito Santo, e a visão que foi contemplada ali foi, primeiro, o barulho parecido com o de um vento. Não está dizendo que foi um vento literalmente. A palavra lá é como. Essa palavra como vai fazer toda a diferença na compreensão do texto. Todas as vezes que aparece a palavra como, a gente chama de uma símile. Ou seja, é algo similar, é algo parecido, é semelhante, mas não é idêntico. Tá certo? Quando a gente pega, por exemplo, Apocalipse capítulo de número 1, Jesus aparece como um rosto como o sol na sua força ao meio-dia, né? Seus olhos como chama de fogo, seus pés como se tivesse sido refinado numa fornalha. Como, sempre nunca exatamente, é algo parecido, semelhante, tá? Então é símile, é parecido. Então foi um som parecido com um vento muito forte, mas não foi um vento que soprou, literalmente. Mas o som, o barulho, eles identificaram como se fosse uma ventania, barulho. Aí foi visto por todos eles um membro, língua, língua aqui, ó, estão vendo aqui? Olha aí, língua, uma língua assim, ó, um membro, língua, pousando sobre a cabeça de cada um. O aspecto dessa língua era flamejante, era como fogo. Ali sim, esse fogo representava então essas línguas que vinham purificando. Olha só, então fogo, nesse caso de Atos 2, pode ser entendido como uma ação purificadora do Espírito Santo. Mas em toda a Bíblia fogo quer dizer isso? Não. E o fogo do inferno, irmão? E o lago de fogo? Né? Então fogo não quer dizer em toda a Bíblia a mesma coisa. Eu só estou dando esses exemplos aqui para a gente chegar em Mateus. Então Mateus, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, e com fogo é outra coisa. E vamos voltar no texto? Nosso interesse é o texto. Vamos pegar o texto, capítulo 3. E aí a gente compara com outro, né? A gente vai para Mateus capítulo 3 e depois para Lucas capítulo 3, tá? Que são iguais, e quer dizer a mesma coisa. Então Mateus capítulo 3, irmãos, me permite, eu vou ler de novo, a partir do verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é anúncio de juízo. Quem não dá bom fruto, o machado já está posto à raiz. Vai ser cortada e lançada no fogo. Isso é anúncio de juízo. Tá certo? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele, João Batista dizendo, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, que é o próprio Jesus, que ele diz que não é nem digno de desatar a sandália, né, dos seus pés. Ele, Jesus, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o próprio Jesus que tem poder para batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. São dois batismos diferentes. A gente precisa entender o contexto. Quem que estava diante de João Batista? Dois públicos. Aqueles que vinham entendendo e aceitando a mensagem de João Batista para o arrependimento, e esses seriam batizados por Jesus com o Espírito Santo. E uma multidão de fariseus, hipócritas, curiosos, gente que não estava a fim de se arrepender, que esse sim, se não desse bom fruto, iria ser mergulhado no fogo, ou com fogo. Olha o verso seguinte, amados, 12. Em sua mão tem a pá, Jesus, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo. Trigo é símbolo do quê? Dos justos, dos fiéis, dos verdadeiros, não é? E queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Quem é a palha? O símbolo da palha? Esses que não são trigo, que não são justos, que não são genuínos. Vamos pegar o Lucas, capítulo de número 3, que tem o mesmo texto,
Vamos ler todos os textos e aí vocês vão ter a clareza aí do que eu estou tentando passar. Capítulo 3, verso 16. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira. Ô irmão, desculpa, hoje eu vou ficar tossindo aqui até umas horas, viu? Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Os dois textos são iguais, não são? Então olha só, vamos para Marcos, capítulo número 1. Então o texto de Mateus e Lucas são idênticos. O de Marcos e o de Atos, eles já não são iguais ao de Mateus e de Lucas. Vocês estão acompanhando aí o pensamento? Então vamos lá, capítulo 1 de Marcos, versos 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Vocês perceberam que não tem o machado está na raiz das árvores, quem não dá bom fruto, não tem esse texto, né? Como também no final não tem com fogo, e também não tem, ó, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira. Não faz sentido. O trigo, a palha. Não faz sentido aqui, porque aqui está só anunciando o quê? Que Jesus vai batizar com o Espírito Santo os fiéis, os justos, os regenerados. Então não faz sentido ter o texto anterior que tem em Mateus e nem o posterior, porque não tem o fogo, porque o fogo representa o juízo. Vamos para Atos, olha só, 11 e 16. E lembrei-me, essa fala aqui, essa ocasião é para pessoas que foram revestidas do poder do Espírito Santo, tá? O verso 15 está falando isso. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente vos batizou com água, mas vós quem, irmãos? Os justos, os regenerados, o povo que aceitou a mensagem do Evangelho. É o que está no contexto, é só ler um pouquinho antes. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não tem fogo. Percebam que o fogo nessas passagens não representa a ação do Espírito Santo. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu ouço muitas vezes pegar esse texto ou esses textos para falar que o batismo com o Espírito Santo com fogo é a mesma coisa e diz respeito da ação do Espírito Santo sobre a vida do regenerado justo, e não é. Simplesmente não é. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo claro mesmo? Não é possível. Então tá bom. Não tem nada. Se tiver alguma dúvida, a gente tem que trabalhar de outra forma, ué. Então, desenho do Atos 11 é só o 16? Eu li só o 16, meu irmão. Mas é o 17 também não? Não, o que interessa aqui, varão, é o 16 que fala do Espírito Santo. Que ele lembrou das palavras de Jesus lá, que João batizou com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. Entendeu? Eu comparei com o Marcos, porque o Marcos também fala que Jesus batizaria com o Espírito Santo. E não tem o contexto de juízo, que é o símbolo do fogo. Ficou claro mesmo? Tranquilo? Então, bora para frente. Capítulo 11, verso 16. Anotaram todos os textos aí? Eu sugiro que vocês façam o seguinte, amados. Peguem outros comentaristas, tá certo? Outros comentários bíblicos, lógico, estudiosos e mestres, né? Peguem esses textos aqui que eu estou sugerindo para vocês. Unanimemente, eu quero dizer todos, sem exceção, vão trazer essa explicação aqui. Então não tem novidade, não tem divergência nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Pegar um texto de 1 aos Coríntios, para a gente falar aqui sobre uma expressão que, se nós não conhecermos a cultura, para nós pode dar um entendimento errado. Então, capítulo de número 13 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13.
versículo de número 12. Estou tentando trazer para vocês, então, a importância de nós termos esse conhecimento cultural, esse conhecimento histórico, esse conhecimento hermenêutico no sentido do contexto. Irmão, vocês têm alguma, assim, as regras que eu passei até aqui, vocês têm de fato, assim, conseguido ligar uma à outra? Ou está tendo alguma dificuldade? Vocês lembram das regras? Alguém pode me falar algumas? Pegou a Bíblia. O que você faz primeiro? Observa. O que seria observar? Vamos devagarzinho, não tem pressa não. O que seria observar? Observar o quê? Observar a gramática, não é? Isso, é a primeira observação e é tão simples e que a gente despreza, mas isso a gente já viu que faz diferença. Lembra? Eu sempre respeitei muito pontuação, então para mim Que bom, porque a irmã já tem uma boa leitura, mas a gente percebe que nem todos têm essa boa leitura, não é? E a gente viu que sem uma leitura básica correta, a gente pode tirar o significado do texto. Eu não dei 2 exemplos para vocês? Então pode, irmãos, pode sim. Então, primeira coisa, observar o quê? A escrita, ler corretamente. Se tem V-O-S com acento, não é vos, é vós, não é? Então a gente precisa, não é voz de voz, é voz de... Isso aí foi ótimo na aula de português, meu Deus. Não é? Isso aí, o porquê junto, porquê separado. Isso. Porque com circunflexo. Amados, é português. Tem pessoas que elas querem trazer as verdades profundas da Bíblia, mas não tem a noção básica da língua portuguesa, fica difícil. Fica muito difícil, né, irmão? Então calma aí, vamos começar pelo básico, pelo simples, e essa é a nossa proposta. E não tem nada de vergonha e de errado nisso. Nós precisamos aprender as bases primeiro. Tem pessoas que querem aprender já a questão complexa, o profundo, amados, não é assim. A gente começa do básico. E a base, muitas vezes, é o mais importante, que nos vai dar condições que a gente compreenda aquilo que é mais complexo. Porque é incoerente em tudo. Você vai entrar num curso, você começa o quê? Pelo básico, né? Entra na escola, começa onde? Aprendendo o quê? Teoria de Pitágoras? A soma dos catetos é igual a hipotenusa e tal? Não. 1 mais 1, 2 mais 2, não é? Tem um pastor lá que se casou lá com base na Bíblia em Oséias, né? Eu não trouxe para vocês, né? Não. Todos sabem? Não. Não, geralmente trago aqui, eu acho que deu algum problema na questão aqui da comunicação, acabei não trazendo. Tá, então obrigado, pastor, eu vou trazer aqui para vocês. Assim, misturou o mau caráter, né? Lógico que misturou. O cara é mau caráter, não é só um pontinho que vai fazer com que ele fez o que ele fez, mas... Eu acho que ele quis confundir ali, ó. Não, o cara misturou tudo, irmão. Mau caráter, safado, com ignorância, com tudo. Vocês sabem da história que estão falando aqui, não? Um suposto pastor lá do Espírito Santo, ele pegou Oséias, capítulo de número 6. Vamos lá, capítulo de número 6, Oséias. Vamos ver lá o texto. Oséias. Capítulo número 3, não é 6 não, é 3, tá? Não é meia dúzia, é 3. 1, 2, 3. Capítulo 3, verso 1 de Oséias. Agora, antes que vocês leiam, vocês conseguem prestar atenção no que eu estou falando? Para não ler, vocês já tentaram não ficar lendo aí, vocês não tem como vocês me ouvir ler do mesmo tempo, meu Deus do céu. Isso é um milagre, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de usar 2 sentidos de uma vez só e assimilar 100% com esses 2 sentidos. Homem, então. As mulheres eu sei que conseguem fazer. E é por isso que eu falei para os homens. Então, olha só, amados. Ele disse que Deus falou com ele. Olha o perigo. Deus falou com ele. Porque é assim, amados. Nós temos uma ideia muito equivocada que as pessoas são regidas na sua vida e criam doutrinas a partir de visões, de supostas revelações, de sonhos
e de profecias. São meios que Deus fala com a gente? Não tenho dúvida que são. Mas não são bases para fundamentar doutrina nenhuma. Entenda isso. E se não conseguir separar isso, são essas confusões que dá aí. Tá certo? Experiências pessoais fica na experiência pessoal. Eu não duvido que a pessoa tenha uma experiência lá que, sei lá, apareceu alguma coisa e Deus falou, não tenho dúvida. E eu não tenho nem como avaliar isso. É pessoal, é dela. Agora ela querer fazer isso que vire uma regra para todo mundo, ou que todo mundo aceite, ou que a partir daquilo crie uma doutrina, aí está errado. Aí é antibíblico. Tá certo? Porque a experiência pessoal fica no âmbito da pessoalidade. Não serve como doutrina para coletividade. Doutrina para o coletivo é Bíblia Sagrada, nada mais, nada menos. Tá certo? Então esse negócio de visão, de profecia, e vai criando doutrina e comportamento, irmão, é que surge as heresias e um monte de besteira aí. Isso é história de 2000 anos que comprova. São 2000 anos de história que nós temos para comprovar tudo isso aí. Apareceu no ano 500 para o tal do Mahomet, um pastor de cabra, que perdeu uma cabra lá e entrou numa caverna, disse que apareceu um anjo, falou com ele que tinha uma última revelação para a humanidade, que ele foi escolhido, iluminado, ele seria o profeta, e aí então ele escreve lá um monte de coisa, citado pelo anjo, e hoje é uma das maiores religiões do mundo, o islamismo. Tá certo? 1820, aparece outro suposto anjo para um cidadão lá, Joseph Smith, fala para ele também um bocado de coisa, diz que tem um monte de lâmina de ouro lá escrito um monte de coisa, ele tem que transcrever isso, e aí surge os santos dos últimos dias lá, os mormons. Então visões, anjos, revelações, profecias, gera tudo isso aí, irmão, heresia. Para nós é Bíblia, nada mais, nada menos, não é? Nada mais, nada menos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, amados, esse cidadão disse que Deus falou com ele, disse, ó, tome a mulher do seu próximo e adultere com ela. E aí conversou com o marido, com a mulher, tá lá o vídeo. Depois vocês me lembrarem lá, eu ponho o link, é o pastor Anderson. Se quiser pode pôr lá, mano, me ajuda aí, viu? Põe o link lá desse videozinho. E aí conversou, desconcordaram, se foi Deus que falou, ué, quem que vai, né? Se Deus que falou, foi lá e adulterou. E o repórter foi fazer a reportagem com o cidadão. E ele falou, mas como que é esse negócio? Não, pastor, o suposto pastor dizendo, foi até muito difícil para mim. Ah, imagino. Muito difícil para mim fazer um negócio desse, né? Pegar a mulher do próximo e adulterar com ela. E Deus me falou na Bíblia. Vamos lá, lê Oséias, capítulo número 3. Aí o pastor pega a Bíblia, capítulo 3. Pega a Bíblia no verso 1 e ele leu. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e ame os bolos de uvas. Ele disse aqui, ó, Deus falou para eu ir na mulher do meu amigo e adulterar com ela. Aí o repórter, irmão, que provavelmente não é cristão, não é cheio do Espírito Santo, não tem revelação, não nasceu de novo, mas entende língua portuguesa. Não, tem coisa, não é na oração não. Tá certo? Não é na oração, não é no jejum, é no estudo bíblico. Deus nos deu cérebro, não é? Deus nos deu entendimento, não é de Deus. É de Deus o cérebro. Oh, meu pai. E aí o repórter pegou aqui e falou assim, mas pastor, vem cá, aqui não tem um acento, não diz assim, ele leu, né? E o Senhor me disse, o repórter, outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Pastor, não é adúltera em vez de adultera? Aí o pastor olhou assim, até bom você falou sobre isso. Quer dizer, irmão, desconversou. O que é isso? Falta de observação. No caso dele, deve ser safado mesmo, mau caráter. Deve ser. Mas olha só, com um pretexto, um texto fora do contexto e não observado na coisa básica que era a gramática, já gera para todo aquele povo ignorante, aquele pastor estava fazendo o que era bíblico. Quantos ignorantes em púlpitos estão manipulando, ensinando coisa errada e ainda dizendo é bíblico, pegando Bíblia, irmão, fora do contexto e falando um monte de besteira, queridos.
Isso é muito grave. Isso é sério demais. Isso não é brincadeira. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus não age nesse meio. Fato. Porque Deus age por meio e Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele é responsável pela sua palavra, pelo que Ele disse sobre a sua palavra. Não que eu, André, falo o que Deus disse. Entenderam aqui? Então eu posso falar um monte de coisa. Se Deus não disse, Deus não tem compromisso. Simples assim. Deus não tem compromisso comigo, André. Deus tem compromisso com as escrituras sagradas. Que se eu, André, expor ela de forma correta, Deus honra. Deus se compromete. Deus cumpre. Deus transforma. Agora, se for uma exposição minha, contextualizada de uma forma errada por mim, explicada errada por mim, Deus fala, eu não tenho compromisso com homem nenhum. Só com a palavra dele. Tudo bem, queridos? Então a gente percebe que a gente tem que pegar a Bíblia e observar. Leitura, básico. Observou, o que a gente precisa fazer agora? Interpretar. Para interpretar é fácil? Não é fácil. Nós já estamos em 4 aulas, mais ou menos, tentando passar as regras da interpretação. É preciso conhecer o contexto, ou seja, ler toda a passagem. É preciso fazer perguntas, e essas perguntas precisam ser respondidas adequadamente. Quais perguntas são? Alguém pode me falar? Quando foi escrito? O lugar, a geografia, onde foi escrito? Por que foi escrito? É um motivo também. Onde já foi falado? Quando? Quem escreveu? Quem foi a pessoa que escreveu? Para quem escreveu? Isso tudo. Sim, é o porquê, acho que. Porquê, né? O motivo. Então, por exemplo, por que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 7? Porque fizeram perguntas para ele a respeito do casamento. Ele está respondendo. E aí a gente precisa entender quais foram as perguntas. Pelas respostas, mais ou menos, a gente sabe. Então, assim, irmãos, a gente precisa interpretar tendo um conhecimento geral das coisas. Falando em 1 Coríntios capítulo 7, quer dizer, nem é o capítulo 7, é também. Capítulo 7 e 11 também. Tem uma igreja aí que interpreta de uma maneira errada que as mulheres precisam usar véu, que os homens têm que dar ósculo santo. Isso é o que? É não entender a cultura, não é? Paulo escreveu para quem? Para os coríntios. Tá, qual era a realidade cultural daquela época? Por que ele recomendou que as mulheres teriam que usar véu? É preciso entender um contexto cultural. É para diferenciar as mulheres das prostitutas. Tem um contexto, a questão é essa, eu não quero nem explicar, nem vou explicar, só para a gente entender. Tem um contexto cultural, essa é a questão. Agora a pergunta é, isso é uma regra para todos nós? Ou foi uma recomendação para Paulo naquela ocasião, para aquela igreja? Nós chamamos isso, essas epístolas de Paulo, quando são direcionadas a essas igrejas locais, para essa recomendação específica, de documentos ocasionais. É aquela ocasião que exigiu aquela recomendação. Por exemplo, é uma ordem de Paulo para todo mundo que tomar água também misturar um pouquinho de vinho? Não, mas para Timóteo foi, e é uma carta pastoral. Mas é para todo pastor? Não. Amados, são exemplos aqui que a gente tem, para que a gente saiba que não é pegar a Bíblia e ler e interpretar de qualquer jeito. Observa, se interpreta. Interpretou corretamente, aí vem a aplicação. Provavelmente você observou correto e interpretou correto, a aplicação é tranquilo. Aí se aplica na vida. Agora olha só, nós não estamos lendo a Bíblia. Isso aqui eu estou fazendo exercício de imaginação. Peguei a Bíblia, observei, li, interpretei, com vários livros aqui ao lado, né? Várias outras versões aqui do lado, comentários aqui do lado, cultural, histórico, arqueológico, de preferência exegético também, que me traga os originais, tudo aqui em volta. E aí eu estou tentando descobrir o que Deus queria comunicar para aquele povo naquela época. Olha só, descobrindo isso então, que Deus quis comunicar através de Paulo para a igreja de Corinto naquela época. Isso, tá bom. Então eu descobri o que? O sentido do texto. Qual é o segundo exercício que eu faço? Agora, a partir disso, e só a partir disso, eu vou perguntar que significado tem para mim André, no século 21, na Zona Leste, no contexto que eu vivo. Aí eu trago então para a minha lição. Isso é que a gente faz, irmão? Claro que não.
gente pega a Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. É ou não é? Eu estou errando? Não é? Então olha só, a postura errada vai gerar, irmão, lá no final tudo errado. Dificilmente vai dar certo o que começa errado. Então o que eu estou tentando aqui é mostrar para vocês que existem passos que inevitavelmente tem que ser tomados, um após um, né? A sequência importa, a forma que a gente lida com isso importa, porque isso vai resultar o produto final, que é a compreensão da Bíblia Sagrada para a minha vida, que esse é o final último, para que eu agora aplique isso na minha vida, nas relações. Irmãos, a Bíblia é um livro prático, fala assim do dia a dia mesmo. Não é negócio que fala da eternidade, do céu, dos anjos e tal, aquele negócio místico, espiritual. Não, a Bíblia tem um intuito que enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente viva aqui como sal da terra e como luz.